Brasileirão, a briga entre esses dois tá boa demais, né? Olha o Flamengo lá no topo da tabela. O Palmeiras tá logo ali, ó, 62, 2 pontos de diferença. Lembrando que o Palmeiras ainda joga hoje e pode retomar a liderança se ganhar do Juventude. Até lá, o Flamengo segue no topo graças à vitória sobre o Sport no Maracanã. Dá pra dizer que era uma noite de oportunidades para o Flamengo. Número 1, assumir a liderança do campeonato. Número 2, dar confiança a alguns jogadores que estavam em baixa com a torcida. Número 3, ver um ídolo histórico sair do jejum. E número 4, apreciar um camisa 10 rubro-negro cobrar uma falta perfeita no Maracanã lotado. Arrascaeta brilhante! Que linda cobrança de falta no ângulo! Deu para aproveitar tudo isso. Primeiro, vamos falar de dois jogadores que estavam precisando de uma vitória como essa. De La Cruz sofreu com lesões na temporada, ontem foi titular e arriscou quando deu. Quase fez um golaço no primeiro tempo. Chutaço do Nico De La Cruz! E outro de canhota no segundo. Já Samuel Lino, a contratação mais cara da história rubro-negra, quase 200 milhões de reais, vinha tentando mudar a chave na temporada. Partiu para cima da zaga do Sport. E o chute vai para fora! E na segunda etapa fez a jogada do primeiro gol do jogo. Samuel Lino faz o toque, beleza de bola. Bruno Henrique! Gol! Grande passe, brilhante assistência! O Lino começou errando, a gente já sabia que ia acontecer isso, mas ele foi, conforme foi passando o tempo, ele foi recuperando bolas, foi defendendo, foi se encontrando melhor e foi voltando a ser o Lino. Porque não podemos falar um jogador desse preço, pegar e botar na gaveta, não botar mais esse jogador, porque vai ser vaiado. Esse gol foi o primeiro de Bruno Henrique depois de 11 jogos, mais de 2 meses sem marcar. E poucos minutos depois, fez o segundo dele no jogo, 2-0. Gol do Flamengo! Bruno Henrique de novo! Bruno Henrique não fazia 2 gols na mesma partida desde fevereiro. E olha que quando estava 0-0 no primeiro tempo, ele perdeu essa chance na cara do goleiro Gabriel. No primeiro chute do primeiro tempo, a bola deu uma quicadinha e acabou me atrapalhando. Mas fui pro vestiário, focado em voltar pro segundo tempo, em ajudar a minha equipe fazendo gol. E graças a Deus fui coroado aqui hoje com 2. Para fechar o placar, um toque de craque. Arrascaeta, que entrou na segunda etapa, marcou esse golaço de falta, o 21º gol dele na temporada. Ao todo são 94 pelo clube. O uruguaio se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, ao lado do argentino Doval. Quando eu parar de jogar, que eu vou tomar a dimensão do que a gente conquistou. Por enquanto a gente tem que continuar trabalhando, se dedicando e ajudando os companheiros. No final da partida, Everton Araújo foi expulso por causa dessa jogada. O VAR recomendou a revisão do lance. Expulso Everton Araújo. Fim do jogo, 3-0 Flamengo. O Flamengo abre o mês de novembro com uma vitória imponente e assume a liderança no Campeonato Brasileiro. Para terminar a rodada no topo, o Palmeiras não pode vencer o Juventude. O jogo é neste domingo em Caxias do Sul. Agora vamos esperar o Palmeiras jogar. Só que por enquanto essa noite até amanhã, até acabar o jogo do Palmeiras, a gente está líder, então essa vitória é muito importante para dar seguimento aí na nossa caminhada. Então, por enquanto, eles curtem a liderança, seja ela provisória ou não. A diferença do Flamengo para o Sport, o Flamengo foi soberano, uma vitória espetacular, o Flamengo está muito vivo pelo título, Flamengo e Palmeiras brigarão pelo título brasileiro, se enfrentarão na final da Libertadores da América e hoje um jogo importante para o Bruno Henrique, né? Fez 2 gols, perdeu no primeiro tempo um gol imperdível, mas é um Flamengo que perdeu a semana passada para o Fortaleza, pensando muito no jogo da quarta-feira, né, contra o Racing, hoje as coisas voltaram ao normal. Cara, e a gente viu o gol ali do Arrascaeta. Precisa falar um pouquinho sobre o Arrascaeta, né? Tenho falado muito sobre essa ser a melhor temporada da vida dele. Só que é o seguinte, o Arrascaeta já é o maior estrangeiro da história do Flamengo. Não é o maior artilheiro, o Doval tem os seus gols. Ele empatou hoje com o Doval, né? Ele vai passar até o final do ano, ao que tudo indica. Então, o Arrascaeta já é o maior estrangeiro da história do Flamengo. É o jogador com o maior número de títulos da história do Flamengo. Não tem o Mundial, porque não fez parte do time de 81, mas é o jogador com o maior número de títulos absolutos da história do Flamengo. Talvez já esteja entre os 5 maiores jogadores da história do Flamengo.
talvez sim, talvez não, vai depender de cada um. É um privilégio ver o Arrascaeta desfilar o futebol dele com a camisa rubro-negra. E para esse ano, ele assumiu um papel de protagonismo que ele escolheu ser o protagonista do time. O Felipe Luiz deu esse local para ele, esse lugar para ele, para ser o protagonista. É sacanagem o que o Arrascaeta tá jogando em 2025 e, repito, estamos vendo a melhor temporada da vida do uruguaio. Isso quer dizer alguma coisa, porque ele tá há 10 anos jogando pra cacete. Você concorda, Ricardinho? Melhor temporada da carreira do Arrascaeta, a mais artilheira né? Ele nunca participou tanto de gols entre assistências e bola na rede, como ele fez e tem feito nessa temporada. A gente fez as contas, ainda faltam 9 jogos pro Flamengo, pelo menos 9, porque o Flamengo, se ganhar a Libertadores, ainda joga o Intercontinental, pode jogar até 12 jogos ainda nessa temporada. Como é que você vê essa temporada específica do Arrascaeta? Entra jogo, sai jogo, parece que o nível dele não cai, né? É o grande jogador do Flamengo na temporada. O Arrascaeta apareceu muito bem no Cruzeiro, né? Aí o Flamengo faz o movimento de buscar o Arrascaeta e, como já disse o Wallace, ele tá na história do Flamengo, é o jogador que mais conquistou títulos ao lado do Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique chegou a ficar parado, né? 2 anos quase sem jogar, o Arrascaeta jogando e dentro de campo ganhando. É a melhor temporada da vida do Arrascaeta. Ele teve problemas no ano passado, né? Termina até a temporada, machucado, mas faz uma bela recuperação e tem um ano simplesmente fantástico e espetacular. Um ano decisivo, né? O Arrascaeta não tem feito só gols, tem feito assistências, tem jogado muita bola, faz jus a vestir a camisa 10, né? Do Flamengo. Esse ano que ele pegou a 10, né, Wallace? Ano passado o Gabigol perdeu a camisa 10, né? Ela chega pro Arrascaeta e tá jogando demais e é um jogador assim diferente e são quase 10 anos mesmo jogando muita bola. Que ano do camisa 10 rubro-negro. Falta aquela coroação que você mencionou, né, Tatá? Faltam títulos. Aliás, esse ano ele já tem. Já ganhou o Carioca, né? E a Supercopa do Brasil. São 2 títulos já no ano. Arrascaeta, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, até para embasar esses números que a gente tem falado. O Caio Jorge fez 2 hoje e se isolou na artilharia com 17 gols, voltou a marcar. Arrascaeta tem 16. Você falou agora há pouco, Ricardinho, de que foi um jogo importante para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, que vinha sendo criticado pelas atuações, estava claramente abaixo do nível que o torcedor do Flamengo já viu dele. Parte da nossa audiência até mandou mensagem aqui no chat, dizendo que a melhor versão do Bruno Henrique é jogando na ponta esquerda, onde o Samulino hoje é o titular do Flamengo, mas queria que você falasse sobre a importância dele fazer 2 gols, voltar a jogar bem, né, fazer o que se espera dele. Ele perdeu um gol, a gente vai mostrar agora no primeiro tempo, daqui a pouco a gente vai ver aí. Acho que é o próximo lance. Talvez seja esse aí. Olha lá, ó o gol que ele perde na cara Plata do dá gol. pra ele, ó. Mamãe. Isola a bola, né? Era aquela bola chapada pra correr pro abraço, como a gente costuma dizer. Mas aí o segundo tempo dele, sim, né? Já aos 6 minutos ele marca, depois ele já faz o segundo. Saiu ovacionado pelo torcedor do Flamengo hoje. Bruno Henrique, que tá jogando com efeito suspensivo, né? Sempre bom a gente lembrar, ele foi condenado aí por participar aí, negócio de cartão amarelo, tal e coisa e tal. A gente não vai mais ver o Bruno Henrique, a gente viu um dia, né? Mas o Bruno Henrique é um jogador que está na história do Flamengo, é um jogador importante que não vinha bem. A temporada do Bruno Henrique não é boa. Hoje ele fez um bom segundo tempo, já tinha entrado muito bem no jogo da quarta-feira contra o Racing lá na Argentina. E hoje ele foi decisivo, né? Ele faz o primeiro, faz o segundo gol, encaminha a vitória do Flamengo. É aquele jogador que é bom você ter no grupo, que é um jogador vencedor, jogador que está acostumado com decisão. E hoje passou por ele esta vitória do Flamengo, mas Tatá, a gente não vai ver nunca mais o Bruno Henrique que a gente viu no Prime, né? O tempo passa para todo mundo, tá passando também pro Bruno Henrique. Aliás, eu acho que hoje a gente teve algumas boas notícias pro Flamengo, né? Duas delas estão nesse gol aí, né? O primeiro é o Bruno Henrique, que o Ricardinho foi muito bem falando aqui, né, da temporada dele, e a outra é o Samuel Lino, né? O nosso Samulino. A jogada que ele faz para esse gol não é a única jogada boa dele no jogo. Ele fez algumas boas jogadas no jogo como um todo. A gente tá vendo o passe dele aí na progressão, trazendo da esquerda para a direita. É isso que se espera do Samulino. Agora, ele fez isso contra Sport e contra Vitória. São os 2 melhores jogos dele com a camisa do Flamengo. Precisa fazer isso contra times de maior investimento dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ter o São Paulo aí no meio da semana, que ele possa
fazer isso. E acho que a terceira boa notícia é o De La Cruz, cara. Pra mim, o De La Cruz fez um jogaço hoje. Um jogaço mesmo, cara. Só que é aquela questão, né? O De La Cruz tem as suas limitações físicas, suas questões físicas, mas quando ele tá saudável, quando ele tá em condições, cara, ele joga demais. Só que o problema é muito raro isso, né? É muito raro ele estar bem fisicamente. Pois é, o que é ruim pro torcedor do Flamengo, porque poderia ter um outro jogadoraço. Concordo com o Wallace, hoje foi bem enquanto esteve em campo, principalmente no primeiro tempo ali o De La Cruz, mas que tem várias limitações físicas e isso é bem evidente, né? Porque ele é um cara que não consegue jogar os 90 minutos no mesmo nível já há um bom tempo. Nação rubro-negra, amigas e amigos, abençoadas e abençoados, que baile do Flamengo. Ontem, eu, Luiz, estava no Maracanã e presenciei esse baile do Flamengo em cima da equipe do Sport. O Flamengo jogou muita bola no segundo tempo. No primeiro tempo não jogou nada. Mas o time rubro-negro no segundo tempo foi merecedor de sair vencedor do Maracanã. Ontem eu paguei com gosto. O ingresso do Flamengo. E vou falar uma coisa pra vocês. Que golaço desse cara aí que empatou o número de artilharia com o Noval, que era outro gringo, né, que jogou com a camisa do Flamengo, fez muito sucesso. E até o final da temporada, provavelmente o Arrascaeta vai passar o Noval. E assim, pra mim, é o maior gringo que já vestiu a camisa do Flamengo. O Arrascaeta fez, né, e vem fazendo com a camisa do Flamengo. É algo assim espetacular. É algo fantástico, né? O Flamengo conseguiu essa grande vitória em cima da equipe do Sport, né? Dormiu na liderança. E hoje eu tô na expectativa de que o Palmeiras não consiga vencer a equipe do Juventude fora de casa. Essa que é a verdade. Torcedor rubro-negro hoje pode ter certeza que o Flamengo irá permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro. Quero falar rapidamente aqui, sobre a expulsão do jovem volante Everton Araújo. É engraçado, né? 2 pesos, 2 medidas. O menino deu aquela entrada, né, por cima do joelho e foi expulso. O zagueiro do Palmeiras deu uma entrada muito pior no atacante do Cruzeiro e só tomou cartão amarelo. Ou seja, o que está acontecendo? É só contra o Flamengo. Contra o Flamengo eles não pensam, né? Uma vez, não vou falar nem 2 vezes, uma vez já expulsa logo o jogador do Flamengo. Aí contra o Palmeiras, vai no VAR, não foi sem querer, ele escorregou. Gente, tá nítido que a CBF está ajudando o Palmeiras. Mais uma vez, eu vou entrar nesse assunto. Não gosto de ficar entrando nesse assunto, mas é um assunto chato. É uma vergonha. O Flamengo tá jogando contra todos, contra tudo e contra todos. Essa que é a verdade. Mas eu tô feliz, muito bom, né? Maracanã tem lotado, uma renda de mais de 4 milhões. Quase 65 mil pessoas, um sábado, jogo 9 horas da noite, no Rio de Janeiro. Então, assim, não foi um horário comercial, vamos dizer assim, mas a nação compareceu, vencemos e vamos pra cima. Vamos visar o próximo jogo. Lembrando que o Flamengo ainda enfrenta a equipe do Sport lá na casa do Sport, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Então é isso, amigas e amigos. Quero falar também, Flamengo, o Anderson Talisca sinalizou positivamente, né, que irá vestir a camisa do Flamengo na próxima temporada, e o Flamengo tem que ir atrás urgente de um jogador com as mesmas características do Pedro. No elenco do Flamengo não tem, já que, né, o Felipe Luiz não utiliza muito o Juninho, que foi contratado para fazer essa função, né? Ele está preferindo improvisar o Bruno Henrique, que ontem, por sinal, fez 2 gols, mas já não faz gols há muito tempo, né? Tá apanhando da bola, essa que é a verdade. Eu sou um torcedor, mas eu sei analisar o jogo. Gente, é só pegar o número do Bruno Henrique aí. Ele não tá bem, inclusive, ele já deu declaração dizendo que não se sente confortável de jogar na posição de centroavante. Então, assim, não sou eu que estou inventando essa história da minha cabeça. Os números estão aí, só vocês pegarem que vocês vão ver. Tirando esses 2 gols que o Bruno Henrique fez ontem contra o Sport, o Bruno Henrique já tá há muito tempo sem fazer gols. O
Bruno Henrique não consegue dar seguimento a uma jogada. Ontem, no primeiro tempo, estava nítido, né? Estava muito próximo ao Maracanã, muito próximo, quer dizer, do gramado. Eu vi Bruno Henrique isolando a bola debaixo do gol. Gol profissional, um gol gigantesco. Então, assim, não sou eu que estou falando. É os números que estão mostrando. Mas vamos torcer para que esses 2 gols dê confiança ao Bruno Henrique e que ele comece a dar a volta por cima na sua carreira. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!